atravessava a área e caía lá na direita. Aí da direita cruzava para a esquerda, a bola ia parar lá do outro lado. E ninguém conseguia nem chegar perto da bola para tentar um cabeceio, tentar uma sequência na jogada ofensiva. Foi de fato uma atuação ruim, isso aí é até redundante falar, né? Não precisa nem explicar muito. Mas eu acho que tem um efeito colateral aí que me parece muito doentio, né? Ontem a quantidade de torcedores do São Paulo nas lives pós-jogo, nos programas pós-jogo, na rede social, gritando fora Zubeldia, assim, é um negócio insano. E na minha visão, assim, eu até escrevi sobre isso no meu blog, é coisa da ala sem noção do São Paulo, do torcedor do São Paulo. Eu não tenho noção. O cara acha que o São Paulo tem um timaço. Ele acredita nisso, ele acha. Esse papo de quarteto, vamos combinar aqui. O Oscar é um grande jogador, né? O Oscar é um jogador de trajetória internacional, ficou muito tempo na China, mas se ele não fizesse essa opção de carreira, ele teria jogado na Europa, num time importante, durante um bom tempo, né? Ele estava bem no Chelsea, jogador de Copa do Mundo, seleção brasileira. O Oscar, ok. O Lucas não tem, acho que, uma carreira tão, assim, importante como a do Oscar. Não. Né? E se o Oscar tivesse ficado na Europa, teria, acho que, feito mais do que o Lucas, mas é um ótimo jogador, com experiência internacional e tal. Ok. O Caleri é um jogador que não é espetacular, mas a torcida gosta muito, ele é muito lutador, ele é guerreiro, tem feito poucos gols e tal. E o Luciano, para mim, desses aí, é um jogador assim para compor o elenco. Não sei por que o Luciano não pode ser reserva do São Paulo. Gente, o Luciano é um jogador, é um bom jogador ali, com altos e baixos. Então, por que ele não pode ser um cara para compor o elenco? Ficar no banco, aí quando não pode jogar um, ele entra durante o jogo. Não, tem que ter os quatro, como se fossem os quatro gênios da bola. Não estamos falando aqui de Kaká, Ronaldinho, como é que era? Kaká, Ronaldinho, Ronaldo Adriano. E Adriano, não é isso? É. Não estou falando desses caras, estou falando de outros jogadores. Não consigo entender o porquê desse frenesi. Esse é o primeiro ponto. E aí já impõe uma dificuldade para o técnico, que é conseguir reunir os quatro. No momento sem bola sempre é complicado, como é o caso lá do Santos, com Soteldo, Tiquinho, Neymar e Guilherme. É a mesma coisa. No caso do Santos, acho que é até pior, mais complicado tem sido. Mas, enfim, foi, né, no fim de semana. Então, os caras acham que o São Paulo tem uma seleção nas mãos, o técnico do São Paulo, que ele tem que fazer um trabalho extraordinário. Gente, tem que encarar isso como pré-temporada, ainda mais com essa sequência. O que o Bruno estava falando, o São Paulo está jogando quase todo dia. Jogou sábado, jogou segunda, joga quinta e joga domingo. Então, 8 dias, 4 jogos. Média, dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Na média é isso aí. Dia sim, não. São 4 jogos em 8 dias. Com uma viagem para Brasília. Aí faz 2 jogos lá, aí volta para São Paulo. E é fora de casa, jogo contra o Palmeiras no domingo. Que é o quê? Agora, por que isso também? O São Paulo foi lá para os Estados Unidos jogar aquele torneio. Teve uma cota milionária que justificasse esse desgaste? Não teve? Teve? Onde a gente sabe, não. Não, né? Não se noticiou isso. Então, por que foi para lá? Então, o jogo de ontem é o quê? Um jogo adiado lá do começo do campeonato. Primeira rodada. Por quê? Porque foi para lá. Então, o São Paulo fez uma escolha, e aí a diretoria do São Paulo, quem impõe à comissão técnica e aos atletas, um obstáculo ainda maior, num calendário que é tão ridículo, que tem jogos acumulados no começo do ano. Então, você encara como pré-temporada, tenta fazer o possível, entende que vai ter altos e baixos. Claro, o técnico pode fazer outras escolhas, ele pode cometer seus erros, algumas críticas pontuais fazem sentido, mas daí achar que tem que sair, que o técnico não serve, é falta de noção. E o São Paulo, ele tem hoje um elenco mais curto, ele abriu mão de vários jogadores, e aí você tem um time titular até que eu acho que é um bom time, treinado, preparado, em forma, força máxima, tem condições de bater de frente com os principais times do Brasil, de enfrentar, vai perder, vai ganhar e tal, mas vai enfrentar. Mas não tem esse elenco todo. Não tem esse elenco todo. E aí fica essa coisa, né? Põe os garotos, aí se põe e não resolve. Não põe os garotos. O Rio Francisco agora parece que, para a torcida de São Paulo, ele é um jogador promissor, jovem. Mas parece que ele já é o Estevão. Não é o Estevão. Atenção, ele não é o Estevão. O que o Estevão faz, o que o Endrick fez, para citar os 2 jogadores do Palmeiras, que é um rival, ele ainda não fez. Porque o técnico não escala. Sim, mas esses meninos também esperaram a vez. O Endrick custou entrar no time do Palmeiras. Né? Demorou. Nossa. Barbaridade. E quando entrou e ficou, o time foi campeão brasileiro. Ele foi o personagem da conquista. É o último título nacional do Palmeiras, foi em 2023. Então, eu acho que os efeitos colaterais são bem perigosos. Porque se a diretoria embarcar nessa onda, aí volta naquele frenesi de troca de treinadores, de interromper trabalho no meio. Não estou dizendo que o Zubeldia aqui é espetacular, nem que ele é péssimo. Não, ele é um técnico, um bom técnico, faz um trabalho bom. Poderia ter chegado na semifinal de Libertadores, né? Saiu nos pênaltis, enfrentando o campeão. Conseguiu classificar o time para a fase de grupos da Libertadores direto.
ficou ali numa boa colocação no campeonato. Não acho que seja um trabalho ruim. Agora, o momento não é muito bom, de fato, mas numa semana como essa, se você não entender isso, que quase o jogo dia sim, dia não, realmente é falta de noção. Para mim, isso é falta de noção. Total. Assim, o cara não tem noção do tamanho do elenco do clube pelo qual ele torce nesse momento. Ele acha que tem um timaço ali. Não tem. Desculpa informar, mas não tem. Tanto que ontem entrou Cedric, que não joga há um milênio. Para ver se... Vamos ver se dá certo, né? A grande questão é se ele consegue jogar, né? Jogar, que eu falo, é seguidas partidas. Bom, outras 4 alterações, né? Tava todo o elenco. A grande questão de um jogador como esse não é técnica. Ele é um bom jogador, passou por times importantes, só que ele não consegue jogar seguidas vezes. Então ele entra em campo, joga alguns minutos, vai conseguir jogar? Ele jogou em março do ano passado pelo Arsenal e toda a temporada anterior a essa, que está em curso na Europa, na Inglaterra, ele atuou em pouquíssimos jogos, sempre entrando em alguns minutos. Então, assim, ele nem era aproveitado, ele raramente estava em condições adequadas para entrar em campo. Entrou ontem. Vai conseguir jogar quinta? Vai conseguir jogar domingo? Se ele conseguir jogar, se ele surpreendentemente agora apresentar uma condição física minimamente aceitável e conseguir ter um certo ritmo de jogo, ok. Mas a grande dúvida é essa. O passado recente não aponta nessa direção. Ele precisa mostrar algo diferente daquilo que vem sendo observado nos últimos tempos. Tanto que ele veio parar aqui sem mercado nenhum. Como é que esse jogador fica sem mercado nenhum? Você pega o currículo dele, é bom. O que aconteceu? A questão física, né? Então, aguardar. O Ramos também chegou a entrar em campo, jogou e tal. Depois, tá machucado, tá se recondicionando, tá não sei aonde, tá na seleção da Colômbia e não jogava. E quando jogava, também não fazia muita diferença. Aliás, quanto custou o Rames Rodrigues? Alguém já sabe? Não, por enquanto... Segue o mistério, né? A rescisão de contrato, não se sabe quanto que são. Comissão, salário, luva... Direito de imagem, não sei o quê. Rescisão. Pô, quanto custou ter o Rames Rodrigues, né? O Galo para criptomoeda, né? Um negócio assim, né? Ele sabe Deus o que foi aquilo. Então, quando o presidente do Santos fala que o técnico dele se recusou a jogar em Brasília, a gente já tem um ponto, né? Um ponto de distinção nessa situação toda. O São Paulo, que está alugando o seu campo para o show, foi jogar em Brasília por um acordo firmado com o presidente lá no ano passado e tudo mais. O problema não é só jogar em Brasília, é jogar em Brasília 48 horas depois de ter jogado em Bragança, né? Então, essas situações, detalhes do futebol, eles são importantes. E eu entendo que o São Paulo optou, isso é antes de entrar no jogo ou nos jogos, o São Paulo optou por uma preparação arriscada esse ano. Não pela direção, não quis mudar a pré-temporada, certo? O Santos quis. Pagando o Santos porque acabamos de ouvir o presidente. Por conta disso, ele voltou, ele rifou o primeiro jogo do Paulista, jogou com o técnico reserva, alguns garotos e os titulares. Deixou uma partida a realizar na segunda-feira, aos moldes do Corinthians, que estava na pré-Libertadores, e acumulou os jogos. Então, isso, para um início de temporada, é ruim, evidentemente, para o time. Foi coisa que o Santos tem tentado evitar. O São Paulo não foi. Está em Brasília e vai ficar até a quinta-feira. Posto isso, para a semana mais lotada de jogos, o time do São Paulo, o São Paulo Futebol Clube, há uma semana venceu o Mirassol por 4-1, jogando bem, criando várias situações. O Mirassol é mais forte do que o Bragantino? Hoje é. Do que a Inter de Limeira? Também. Bem mais. E é o mesmo time de futebol. É o São Paulo Futebol Clube que ganhou de 4. O São Paulo Futebol Clube há 15 dias tinha metido 3-1 no Corinthians, jogando bem. O único time que venceu o Corinthians nos últimos... Atualiza os números do Corinthians, por favor, Vessone. Dos últimos praticamente 6 meses, 5, 6 meses, uma derrota só e só o São Paulo que venceu. E anteriormente São Paulo de novo e Racing. Então, realmente, dos últimos 16 jogos, uma derrota e só para o São Paulo. Beleza. Então, agora o Vessone me ajudou. Então, nós estamos falando do mesmo time de futebol em 2025, né? Que teve bons momentos e péssimos momentos até esse momento. Esses 2 últimos jogos foram péssimos momentos, mas é o mesmo time. O mesmo de comparar. Quando foi bem, como é que jogou? Aí nós temos uma discussão. Quando foi bem, jogou com o quarteto. Com as questões defensivas, mas ofensivamente foi o time que mais produziu no campeonato. Ontem não tinha o quarteto, era uma tentativa
era o time, imaginado por muitos torcedores, sem o Luciano, com o Ferreirinho. Como é que foi? Isso é interessante a gente notar, porque, como o Zubeldia diz, o Abel diz, o Ramon diz, o Caixinha diz, o estadual... Felipe Luiz diz, você tem que ganhar, classificar e observar. E todo mundo queria observar como seria o time com Lucas, Oscar de meia centralizado, Caleri e Ferreirinha. Não funcionou. Ficou nesse jogo, ficou contra um time muito físico, com linha de 3, fez uma ótima partida internacional, porque parece que jogou contra o vento. A Inter jogou melhor que o Bragantino, fez um ótimo jogo, se defendeu muito bem, marcou pressão, dificultou. E o time ficou mais espaçado do que com o quarteto, mais previsível. Ferreirinha na esquerda, Lucas na direita, Oscar centralizado e Caleri. Mais espaço entre eles. As virtudes dos bons jogos do quarteto do São Paulo não apareceram nesse jogo. Em Bragança também não poderia, porque seria o time reserva. Então, eu guardo até agora o que o São Paulo fez de melhor na temporada. E a gente sabe que o São Paulo 2025 é um time que tem possibilidade de ter um time titular forte, o elenco mais fraco. Foi a decisão da diretoria. O Santi Longo, a janela que a diretoria do São Paulo fez, às pressas, lembra aquela última? Tinha Santi Longo e Jamal Lewis, enquanto o Corinthians contratava Memphis Depay. Santi Longo está indo embora, Jamal Lewis já foi. Essa foi a janela, sem a participação do técnico. E o São Paulo, o Santi Longo é o 19º jogador do São Paulo. 19º jogador do São Paulo a sair da folha de pagamento do ano passado para cá. Chegaram 4. O terceiro estreou ontem e foi bem, hein? Os caras gostaram aqui do Cedric. O São Paulo trocou os laterais. O Wendel ainda não estreou, que é um bom jogador. O Oscar já jogou, o Enzo Dias já jogou. O São Paulo está se reformulando em termos de elenco e em termos de equipe. Eu acho que a histeria entre a destruição e a euforia, de fato, me espanta. E eu esperava do São Paulo, ou do São Paulino, uma compreensão maior desse momento. Não digo que o time tem um crédito absoluto, que tenha feito uma temporada de 24 avassaladora, não. Até o título da Copa do Brasil talvez tenha iludido um pouco a galera, mas acho que a temporada de 24 foi ok, pelo elenco que São Paulo tinha. O Bessone falou. Campanha lá na Libertadores, na zona Libertadores no Brasileiro, boa campanha na Copa Libertadores da América, tudo com esse treinador. Né? Então, essas situações, você precisa, eu acho que, se distanciar um pouco, olhar para depois descer a lenha e entender qual é o momento. Outra coisa curiosa, no mínimo curiosa. O São Paulo, eu ia falar, cheguei preparado no programa, daí os caras me dão mais informações. O Vessone me deu mais informações. Ontem acabou o jogo, empatou, eu falei, como é que era o ano passado mesmo? Nessa altura, o São Paulo tinha, no ano passado, campanha idêntica no Campeonato Paulista. Mesmo número de pontos, mesma quantidade de partidas. Aí o Vessone falou, não. Olha o que o cara aqui, o Alexandre, historiador de São Paulo, Gisbert colocou. Nos últimos 4 anos, o São Paulo, nessa rodada, 8ª rodada do Paulista, tinha exatamente o número de pontos. É até meio assustador. É assustador. Gols marcados e gols tomados é também igual. É uma coisinha muito pequenininha de diferença. São times diferentes, treinadores diferentes, mas eu vou chegar. O Paulista é um time, é um torneio que, como sempre o Massa diz, ele é um diploma quando você ganha e ele derruba treinador quando você perde, muitas vezes. E no São Paulo tem sido assim. Essa é a questão. E não pela acho que, falta de segurança da direção. Né? Nessas 4 campanhas, na primeira, o São Paulo chegou na final, ele se classificou com o Rogério, passou das quartas, ganhou do Corinthians na semi, foi para a final com o Palmeiras, ganhou o primeiro jogo e tomou aquela taca na virada de 4. Nos anos seguintes, ele foi eliminado pelo Água Santa com o Rogério como mandante, ele foi eliminado pelo Novo Horizontino com o Carpini como mandante e ele vai jogar como mandante provavelmente contra o Novo Horizontino de novo agora. Esse desfecho do campeonato vai acabar sendo importante para o Zubeldia, porque a direção do São Paulo, que é a mesma há anos, ela acaba pegando uma baliza do estadual para determinar a temporada.
você pode falar, pô, o Carpini não foi demitido logo depois do Novo Horizontino, ele ainda pegou lá o comecinho da Libertadores e os 2 primeiros jogos do Brasileiro. Mas o São Paulo já trabalhava um outro técnico. O Rogério é a mesma coisa. Não foi demitido logo depois do Água Santa, mas jogou a estreia do Brasileiro contra o Botafogo. Mas já estava também o destino selado. Veremos como vai ser agora. Eu acho que tem uma diferença em relação aos outros anos, esses 3 que o Vessone falou. O São Paulo, time de futebol 2025, é um time que não vai contratar mais porque não tem dinheiro. Isso já estava previsto. E o técnico está consciente disso e está parceiro nisso. Talvez a grande armadilha que o Zubeldia caiu, e a direção também, porque é parceiro, ele é tratado como, o técnico mais institucional do São Paulo, o maior parceiro, coisa que o Rogério não foi, né, dessa direção. Tem Muricy. Exato. Lembra? Né, exato. Isso. É a questão do aproveitamento da base. Porque só assim, né, porque depois do jogo de quarta passada, 4-1 no Mirassol, por que não colocou o Rian? Por que não colocou o Rian? Você fala, como é que você ganha um jogo de 4-1? Todo mundo joga bem. Então tinha coisinha lá. Ontem jogaram, como disse o Tironi, os caras da base. Jogaram 60 minutos. Contra o Bragantino começou o Matheus. Os caras ainda não estão prontos. As primeiras 2 bolas, o Ferreira, que é um ótimo jogador, fisicamente consegue jogar com os profissionais, a bola passou debaixo do pé dele e foi para a lateral. O Mancini, quantas vezes você viu isso com um cara da base num estádio de futebol? A primeira bola ele quer matar e olhar, ele não, e a bola passa. É normal. Sinceramente, eu não compreendo. É normal. E os caras têm que entrar aos poucos. Mas a torcida do São Paulo está histérica. Eu não sou histérico, não ficarei histérico e não vou entrar nessa pilha. E o São Paulo, ele já foi, em 2025, brilhante em alguns jogos e tenebroso em outros jogos. É isso que a gente está analisando. Quando ele foi o brilhante, o que tinha de bom. Quando ele foi tenebroso, o que tinha de ruim. Ontem foi um dia tenebroso. E aí, eu acho que, para finalizar em comum nas 2 partidas, a dificuldade incrível de furar bloqueios com um jogador a mais. Que cada vez mais no futebol, e isso me espanta inclusive com os nossos colegas que são mais preparados do que eu em termos de estudo, de estatísticas e tudo mais, para mim, observador do futebol há bastante tempo, é cada vez mais difícil furar uma retranca com um jogador a mais, porque os times jogam muito mais blocados, os times são físicos. Então, cruzou 43 bolas. A única forma de você furar a retranca é hoje, como jogam os times, é chutando de média distância e cruzando bola na área. Agora, uma coisa é cruzar com o Cédric, que em 4 cruzamentos acertou os 4. Aí você tem uma chance maior de abrir o marcador. Essa é uma questão que o time reserva apresentou e o time titular apresentou. Falta de repertório nesses momentos. Mas calma, né? Simplesmente calma. A classificação, diferente do Palmeiras e do Santos, pelas circunstâncias do grupo, ela está encaminhada para a próxima fase. Vamos ver o que acontece até o final do campeonato, ao menos. Ao menos. Vamos ver o que acontece até o final do campeonato. Então tá aí, galera. Aí, ó, Arnaldo e Mauro César aí mandando a real aí, mandaram a real aí, sobre a situação do São Paulo aí, sobre o elenco do São Paulo, a situação do São Paulo no campeonato. E, cara, eu concordo. Por mais que eu acho que o trabalho do Zubeldia, ele balança no cargo. Esse negócio que não balança no cargo, sim, velho. Quem perde no Brasil, balança no cargo. Agora, o Mauro César e o Arnaldo tem bons pontos, né? O São Paulo, ele não é um time os 11 jogadores do São Paulo, quando o Wendel estrear, é bom. Bem treinado, ele pode jogar muito, mas o elenco não é mais. Já foi. Ano passado o time do São Paulo tinha muito jogador, hoje em dia já não tem mais. Então, também não é isso tudo de ruim, nem isso tudo de bom. Tem que saber diferenciar. Tem pontos ruins, pontos bons. Né? Você é a favor da demissão do Zubeldia, você concorda com o Mauro, com o Arnaldo? Comenta aqui, inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí. Mas deixa de se inscrever, deixar o like para chegar para mais São Paulino. Valeu? É nóis!